Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Pausa dessa semana. Aqui no nosso programa eu sempre tenho a honra de apresentar histórias que complementam e formam a sociedade, na forma como ela deve ser vista e compreendida. É por isso que aqui no nosso programa hoje o protagonismo é de uma mulher que empreendeu apesar de todas as circunstâncias, se tornou uma grande profissional. Mas antes, vamos abordar um pouco sobre o contexto com o qual essa profissional se destacou. Hoje, no campo da construção civil, a engenharia desempenha um papel fundamental na sociedade, construindo todo o ambiente em que vivemos. Desde o projeto e construção de infraestruturas, que utilizamos todos os dias, como estradas, pontes e sistemas de abastecimento de água, até o desenvolvimento de edifícios residenciais e comerciais. A engenharia civil é uma das maiores necessidades da modernidade. Além disso, em um mundo em constante mudança e enfrentando desafios, como mudanças climáticas, urbanização crescente, a engenharia civil se vê necessária na concepção e implementação de soluções sustentáveis e já abordamos isso aqui no nosso programa também. Cidades sustentáveis. Quem assistiu tem certeza que vai se recordar. A presença de mulheres engenheiras nesse campo é essencial para garantir uma perspectiva diversificada e inclusiva na concepção e execução de projetos. As mulheres trazem uma variedade de habilidades, experiências e pontos de vista que enriquecem a prática da engenharia civil. Além disso, ao aumentar a representação feminina na engenharia civil, estamos promovendo a igualdade de gênero e desafiando estereótipos, inspirando futuras gerações de mulheres a seguir carreira nesse campo dinâmico e essencial para a sociedade. A promoção da diversidade de gênero na engenharia civil não apenas contribui para a inovação e criatividade, mas também ajuda a garantir que os projetos atendam às necessidades de toda a sociedade de forma mais completa e inclusiva. Ao reconhecer e valorizar o papel das mulheres engenheiras, estamos fortalecendo não apenas a profissão, mas também a sociedade como um todo, criando um ambiente mais equitativo e resiliente para as gerações futuras. Por isso, eu gostaria de convidar aqui Edivânia Martins, que é a fundadora da MM Engenharia e que vai falar um pouco mais sobre esse cenário. Seja muito bem-vinda, Edivânia. Que prazer receber você aqui. Por favor. Estou muito feliz em trazer um programa tão incrível, com uma mulher com uma trajetória tão incrível que eu me apaixonei já quando eu li a pauta. Nós temos muito que aprender com ela hoje, viu? Muito obrigada, Vanessa, obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa hoje, né, e poder compartilhar um pouquinho da nossa história aí, da minha trajetória e da trajetória da MM Construções. É um prazer imenso para a gente, eu tenho certeza que esse pessoal de casa vai se apaixonar assim como eu. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar sobre como foi a sua jornada acadêmica para se tornar uma engenheira. Quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a sua formação? A gente sabe que é um universo, até pouco tempo atrás, majoritariamente masculino, não é verdade? Sim. Então, Vanessa, o meu primeiro diploma, né, foi ser mãe. Depois eu fiz edificações no IF. Desde o primeiro período ali já comecei a trabalhar na área e me apaixonei. Já fui para a obra, né? Então aquela jornada dupla, casa, trabalho. E depois fiz engenharia civil na UNA, em Jataí. Abri a MM no meu primeiro ano de faculdade, que foi também um desafio muito grande para mim, porque grande parte da minha carreira foi no CLT, né? Então, abrir uma empresa, assim, foi um grande desafio e eu abracei a causa, né? Segui em frente e tem dado certo. Que bacana. Eu fico tão
Eu fico tão empolgada quando eu ouço história de mulheres que, primeiramente, se tornou mãe e depois se permitiu voltar para a escola, voltar para a universidade e se formar. E especialmente nessa área que eu tenho uma verdadeira paixão e admiração. Edivânia, qual é a área específica da engenharia que você escolheu seguir? Existe isso também, né? Eu acredito, porque assim como na medicina, assim como na arquitetura, assim como em todas as profissões, a gente se identifica com uma área específica. Nós queremos saber qual é a sua. Isso, Vanessa. Quando a gente entra ali na faculdade, né, a gente tem esse poder aí de escolher depois em qual área específica que você vai poder seguir, né? Então, eu segui na engenharia civil, mais especificamente na execução e elaboração de projetos residenciais, né? E é o nosso nicho do escritório hoje. Sim, vocês atuam mais nessa questão da edificação residencial. Bacana. E hoje é importante, isso até quando a gente procura um médico, por exemplo, você está com alguma questão específica, a gente tende a procurar alguém que trabalha mais especificamente naquela área. Na engenharia não é diferente, existem escritórios de engenharia que são especializados em construir, como nós abordamos no início, pontes, prédios institucionais, essas coisas são um pouco mais engessado, né? Você não tem como fugir muito. Agora, a casa, eu acho que vocês penam muito, depois eu vou te perguntar, o arquiteto te entrega um projeto daquele jeito e você tem que arrumar uma forma de colocar ele em pé, executar, né? Com certeza. Bom, eu quero saber, é até uma curiosidade, você poderia compartilhar conosco um projeto que tenha sido especialmente significativo para você? A gente sempre tem, não é? Ao longo da nossa carreira profissional, a gente sempre tem algo que a gente fez que tem um significado diferente, não é? Eu tenho certeza que com você não foi diferente. E o que fez esse projeto se tornar tão memorável? Realmente, Vanessa, eu acredito que assim, na maioria das vezes, quando é feita essa pergunta, o profissional vai lembrar ali daquele projeto que foi mais grandioso, aquele projeto ali que teve um impacto, teve talvez um impacto visual, maior, né, e tal. Mas no meu caso, o projeto que mais me marcou ali na minha carreira, na trajetória da MM, foi um projeto e a minha primeira execução mesmo de obras, né? Não era uma casa grande, era uma casa significativamente pequena, mas eu tirei muitas lições dessa execução. Por exemplo, como escolher bem os profissionais, fazer um bom contrato, né? Muito importante isso. Tive assim um prejuízo nessa casa, porque assim a minha primeira execução, né? Eu vendi um carro que eu tinha na época para concluir, mas eu concluí a casa, entreguei para o cliente, com assim aquela sensação de que eu tinha feito o melhor que eu poderia fazer. Mas essa execução assim me trouxe muita experiência, muita bagagem e principalmente aquele sentimento de não desistir, de continuar e tirar as lições de aprendizado, né? Mas é tão engraçado, a gente aprende na nossa vida, na maioria das vezes, com as dificuldades, né? É ela que nos faz foi muito crescer, desenvolver. Então, tenho certeza disso. Isso. Que bom saber da sua história também. Edivânia, nós mulheres sabemos que nós temos características diferentes. A mulher, ela tem um senso de responsabilidade muito acurado. Isso é fisiológico, isso é biológico. Os homens concordam com isso, é fato. A gente vê o número de mulheres crescendo hoje. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas mulheres crescendo em cargo de gestão, ocupando profissões, como a gente mencionou, agora há pouco, até pouco tempo, majoritariamente masculino, que é a engenharia civil. E eu sei que existem habilidades específicas que tornam essas mulheres assim, dessa forma. Na sua opinião, quais são as habilidades essenciais para ser uma engenheira de sucesso? Tanto no aspecto técnico, claro, mas também no aspecto interpessoal também. Olha, eu acredito que, assim, inicialmente, ter um conhecimento profundo das normas técnicas, como funciona, a ficar atento às necessidades ali do cliente, né? Ter sempre esse diálogo claro, objetivo, respeitar o orçamento do cliente e ter essa comunicação objetiva com ele. Então,
deixar ele participar. Eu sempre falo assim, que eu gosto de trazer o cliente para trabalhar comigo, né? Então, assim, deixar ele a par de tudo que está acontecendo ali durante o processo, respeitar, né, saber entender. Às vezes eu recebo um cliente assim que fala, eu quero, vamos supor hoje, eu quero as portas dos quartos tudo saindo para a sala. Eu sei que não vai ser legal lá na frente, né? Não vai ter ali uma privacidade e tal. E aí, fazer o cliente entender isso, né? Então, você tem que ter ali aquela habilidade. Toda uma psicologia. Eu até brinco, né, com isso, né? Eu falo, olha, eu acho que a engenharia tinha que ter um semestre só de psicologia. Relacionamentos interpessoais. Exatamente. Então, assim, a gente tem que desenvolver muito essa habilidade também de passar isso para o cliente. Olha, lá no futuro pode ser assim, né? Então, ter essa parte de psicologia também. É a sensibilidade da humanização no atendimento. Exatamente. Né? Porque cada um de nós somos individuais. Muitas vezes a gente visualiza algo que para a gente é interessante, mas no dia a dia não é. Quando nós moramos na mesma casa, já tem 19 anos. E quando nós a construímos, a cozinha era aquele padrão. Cozinha, área de serviço separado da área social, tem a sala no meio. Então, normalmente eu sou a cozinheira, então quando nós recebemos alguém, eu fico isolada de todo mundo. Eu estou lá na cozinha e está todo mundo ali na área social confraternizando. Hoje, na época não foi pensado isso, hoje é esse papel de falar, olha, por que a gente não inverte isso aqui? Por que a gente não deixa a cozinha conjugada com a área de convivência, que é onde naturalmente vai ficar. Mas muito bacana você ter falado isso, essa sensibilidade na humanização do atendimento. E como você lida com os desafios e obstáculos que surgem durante a execução de um projeto? É porque eu tenho uma filha arquiteta, então a gente já conversou muito sobre isso. O arquiteto, ele faz o projeto faraônico, maravilhoso, uma estrutura. Eu já tive a oportunidade de conhecer uns edifícios em outros países, em cidades que são referências na arquitetura, que a gente pensa assim, caramba, como que isso para em pé? E eu acredito que vocês, engenheiros, encontram muitos desafios. O próprio MASP em São Paulo é uma referência, né, da engenharia, realmente. É incrível. Como que você lida com esses desafios, com esses obstáculos que surgem durante a execução dos projetos? Você poderia compartilhar com a gente uma experiência particularmente desafiadora e como você superou? Então, para mim, pessoalmente, Vanessa, assim, eu acho que um grande desafio são um projeto mal elaborado. Quando chega um projeto na obra que a gente não consegue fazer a leitura correta dele, né? A gente não consegue ali tirar as informações necessárias para fazer a execução. E outro ponto são as mudanças. É uma coisa que me desafia extremamente, porque a gente faz todo um planejamento, até de questões técnicas ali, de compras, né? E aí você está lá na frente, às vezes você já está com um piso, compro, por exemplo, um caso que eu estou passando agora, e aí o arquiteto veio junto com o cliente, não, a gente não vai mais escolher esse piso, vai ser outro piso. E aí você tem que ali refazer todo o seu planejamento, né? Até questão de mão de obra, que não é fácil. E, para mim, esse é um dos grandes desafios. Que, inclusive, foi muito bom você ter mencionado a questão contratual. Porque se você não tiver um contrato muito bem elaborado, você vai tirando, se você pega toda a gestão da obra, você compra um material desse e aí depois, não quero mais, eu quero de outra cor, ou de outro tamanho, ou de outra textura, ou de outro jeito. Aí vai dificultando bastante. Por isso que eu nunca esqueci dessa obra, porque teve muito isso, né? E eu não tinha um contrato bom. Hoje, assim, eu tenho uma assessoria jurídica só para fazer esses contratos. Às vezes a gente até pensa assim, mas eu estou pagando, não fez nada esse mês, né, por exemplo. Mas quando faz ali, você tem a confiança, né? Sim. Então, quando você está respaldado ali juridicamente, você consegue trabalhar mais tranquilo. Com certeza, porque a entrega do seu trabalho você sabe que você vai fazer, mas a gente precisa ter todo o respaldo legal, para não ter um prejuízo também, né? Claro. Agora, eu queria saber, Edivane, como você equilibra a necessidade de inovação, tecnologia e criatividade com a necessidade de aderir a padrões técnicos e regulamentações durante a concepção e execução dos seus projetos? Tem algum diferencial? Então, a gente vai trabalhando ali, né, adquirindo experiências, desenvolvendo formas de fazer o trabalho.
de qualidades ali, né, desenvolvendo métodos. Então, ao abrir a MM, eu já tinha um processo na cabeça de como que eu queria fazer. E aí eu desenvolvi alguns métodos e dentro desses métodos, formas de trabalhar. A gente tem, por exemplo, hoje na empresa o MM 360, que ele cobre ali desde o início, desde quando o cliente fala assim, eu quero construir. Vai lá, a gente senta com esse cliente, entende a necessidade, entende o orçamento, faz o projeto, passa ali para os nossos parceiros, né? A gente tem os arquitetos parceiros que faz a parte da arquitetura, executa a obra e entrega isso para o cliente pronto, entrega o imóvel pronto e o cliente, enquanto isso, está ali seguindo com a rotina dele, que hoje não é fácil, né? Todo mundo tem uma rotina cheia, né? Não tem tempo para ficar. Muita gente me fala assim, Edivane, eu queria construir, mas me dá um medo, eu não tenho experiência, contratar mão de obra. Então, esse método serve para isso, né? Veio para isso, para cobrir todas as etapas, desde o início até a entrega do imóvel. É um sistema de gerenciamento de obra. É um sistema de gerenciamento, um sistema completo. Sabe que eu consigo compreender que o engenheiro civil, ele tem que se envolver em todos os processos da execução de um projeto, desde a concepção até a conclusão da entrega da chave. Ter um conhecimento abrangente em todas as etapas, desde o planejamento inicial até a entrega final, permite que o engenheiro tome decisões informadas, antecipe desafios e otimize recursos ao longo do caminho. Esse modelo de execução do MM 360 nos dá uma sensação de tranquilidade. Essa compreensão completa dos processos ajuda a garantir a qualidade, a eficiência e a segurança do projeto, principalmente. E eu tenho certeza que os resultados são sempre bem-sucedidos e atendem às necessidades dos clientes, como a Quênia, e na comunidade de uma forma eficaz e sustentável, não é verdade? Esse método, assim, para nós do escritório, principalmente, que a gente consegue ali englobar tudo e saber como que funciona, como que está o andamento, né, de cada processo. É incrível porque a gente consegue compartilhar ali com o cliente sempre, semanalmente, olha, sua obra está assim, sua obra está assim. E o cliente fica tranquilo, a gente trabalha tranquilo, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, a gente conseguir trabalhar tranquilo e deixar o cliente tranquilo também. Com toda certeza. A pessoa que está construindo, ela está ansiosa, ela quer que resolve logo e que fica pronto logo, exatamente. Mas ela não quer se envolver. E tendo isso, eu gostei bastante, achei extremamente disruptivo. Aqui é um sucesso total, com toda certeza. Bom, agora chegou o momento de irmos para o nosso primeiro intervalo. Gente, eu me sinto tão honrada em apresentar histórias que se conectam com quem nos assiste e mostrar que existem tantas possibilidades. E sobre possibilidades, nós temos mais algumas que seguem no próximo bloco. Fiquem por aí, é uma pausa de 3 minutinhos e nós duas estaremos aqui aguardando vocês. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Hoje eu estou aqui na Oral Sim para ver de perto, porque as pessoas falam tanto de implantes dentários. Menino, vem comigo! Com esse tratamento você pode voltar a sorrir e comer de tudo, com os dentes totalmente fixos. Aqui na Oral Sim é bem mais simples do que eu imaginava. O trem funciona mesmo, viu, gente? E você, tá esperando o quê? Venha fazer a sua avaliação. Oral Sim, o sorriso do Brasil! Somos Etos, uma escola que tem como foco a criança e seus processos de aprendizagem, oportunizando a experimentação e vivências de protagonismo no pensar,
desenvolvendo a identidade, criatividade, autonomia e conhecimento. Com educadoras comprometidas em planejar aulas que respeitem o processo de aprendizagem para efetivamente oferecermos uma educação de qualidade, inclusiva na abrangência do termo e feliz. Venha ser Etos. Matrículas abertas. Rua Capitão Serafim de Barros, 1033, 64, 3041 5863. Bem-vindos a Cláudia Guerreiro, o destino definitivo para a moda exclusiva e estilo incomparável. Nossa boutique apresenta uma seleção cuidadosamente curada das marcas mais exclusivas do mundo da moda. Com o lançamento em Paris, aqui você encontra LN Blanche. Já com a Lafor, o lançamento foi em Londres. Além de outras marcas como Anne Fernandes, Lori, Dudalina, ainda atendemos o público masculino. Da moda fitness aos vestidos de festa deslumbrantes. Aqui você encontra tudo para se destacar em qualquer ocasião. E não se esqueça dos detalhes. Complete seu look com os acessórios exclusivos da Ana Prata. Venha nos visitar na loja Cláudia Guerreiro. Um mundo de estilo e sofisticação. Esperamos por você. Voltamos e aqui no nosso programa, para você ficar mais informado, estamos abordando a engenharia civil, mas com o olhar do protagonismo feminino, porque homens e engenharia já é algo tão nichado que resolvemos construir outros caminhos. E com a narrativa da história da Edivane, uma engenheira que decidiu empreender e estar na obra superando vários desafios. Edivane, como você vê o papel das mulheres na engenharia hoje em dia? Quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam nesse campo específico? E você, como você acha que essas mulheres, assim como você, podem superar esses desafios? Então, hoje na engenharia, as mulheres ainda são minoria. São inúmeros desafios, enfrentam ali dupla jornada, salários mais baixos. O que não é, assim, legal, né? Porque, assim, às vezes a gente trabalha tão e até mais do que os homens, porque tem muito compromisso. É um campo que você tem hora para sair, não tem hora para voltar, né? Então, assim, acontece muitas coisas durante o dia, a gente tem que resolver. Mas, assim, aquela questão de ter foco, determinação, saber aonde a gente quer chegar, né? Eu, particularmente, não me vejo assim fazendo outra coisa. Eu sempre falo isso, se a gente deixa bem claro os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, né? Eu sempre falo em casa, sento e falo, olha, gente, agora, eu tô passando com um processo, não tá fácil, talvez vou me ausentar um pouco mais. Então, se a gente tiver essa conversa, deixar claro o momento que a gente está passando, aonde a gente quer chegar, é possível e a gente consegue realizar muitas coisas, realizar os nossos sonhos, né? Quebrar esses preconceitos, que também existe ao contrário, né? Hoje, quando um homem fala assim, eu quero fazer arquitetura, primeira coisa que ele ouve, por que você não faz engenharia? E assim também acontece com as mulheres, né? Quero fazer engenharia. Por que você não faz arquitetura? Que bom que a gente vem rompendo isso, né? E quem diz que tem profissão para gênero, né? Não tem, né? Então a vida é isso, é escolher, ver o que faz o seu olho brilhar, não desistir e seguir em frente. Você sabe o que eu fico te ouvindo falar e que eu admiro?
mulheres na área de exatas, acho o máximo, porque eu sou 100% de humanas. E a maioria dos meus colegas de sala, que eu me lembro, exatamente, os homens eram majoritariamente da área de exatas e as mulheres majoritariamente na área de humanas. E hoje é totalmente diferente e mesclado isso, é tão bonito, é tão especial, né? É incrível. É incrível. Edivane, eu acredito que você teve desafios no início, não tenho dúvida. Eu queria que você contasse pra gente, a MM tem quantos anos de mercado? Então, Vanessa, a MM está fazendo 5 anos este ano e, como eu já disse lá no início, né, a minha grande parte da minha carreira como engenheira foi no CLT. Ao abrir a empresa ali através de um sonho, sem muito planejamento, mas sabendo aonde eu queria chegar, e hoje ver a MM aonde ela está, conquistando cada vez mais espaço, conquistando mais clientes satisfeitos, né? Porque o financeiro é importante, mas não é o nosso foco. É estabilizar a empresa, mostrar do que a empresa é capaz. Isso me deixa assim extremamente feliz. Em vários pontos, sentar, refletir, olha, agora eu vou ajustar isso, talvez dar uns passos para trás, para dar alguns para frente. E é sobre isso, é caminhar, crescer, acreditar e não desistir. Sim, é uma história de sucesso, vocês viram, né? Quais são os principais processos e etapas que a MM adota durante a execução de obras na engenharia civil, desde o planejamento até a entrega final? Para quem está nos assistindo entender que não é só um projeto de engenheiro, não. Tem toda uma etapa, todo um planejamento. Nós já falamos sobre a plataforma, mas tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, a gente tem muito cuidado ali naquela execução do projeto. Atender principalmente o orçamento do cliente, não tentar inserir um projeto que talvez vá fazer o olho dele brilhar, mas que ele não seja capaz de financeiramente naquele momento executar, né? Então, nossa primeira preocupação ali é fazer esse acompanhamento junto com o cliente, inserir ele no processo, né? E respeitar o layout, a rotina dele, o orçamento dele, né? Fazer um bom contrato. De novo a gente falando de contrato, mas é uma parte muito importante para a gente. Planejar a obra ali mês a mês, o que será feito, como será feito, organizar o orçamento, né? E uma outra coisa também que eu sempre faço questão de colocar. Eu sei pela minha experiência, por exemplo, que uma obra vai durar 10 meses. Eu coloco 14, porque eu tenho ali um tempo, né, de imprevistos que podem acontecer. Então, assim, é muito bom, às vezes o cliente está esperando ali a obra com 14 meses, eu entrego com 10, 11, né? Eu fico feliz, o cliente fica feliz, então a gente se preocupa muito em planejar e em entregar o que a gente combinou. Isso que é importante, né? Entregar o que combinou. Como a MM garante a qualidade e a segurança dos projetos durante a construção? E quais são as medidas que são tomadas para garantir o cumprimento de regulamentos e normas técnicas? A gente sabe que são várias. Enquanto todas não estão, principalmente essa parte de regulamentação não estiver pronto, tem como começar, né? E lembrando que não são só projetos de execução, aprovações, não. Por exemplo, quem vai pleitear um financiamento é o outro processo. Fala pra gente. Então, como você disse aí, né, Vanessa, normas técnicas são inúmeras e mudam constantemente. Então, eu acho que o primeiro ponto é estar sempre atento às mudanças. Dentro das normas, conhecer profundamente, alinhar as normas técnicas nacionais com nosso plano diretor municipal para conseguir encaixar esse projeto atendendo todas as normativas, né? Principalmente, como você falou, do financiamento. Quando a gente pega um projeto para executar o financiamento, ainda tem as normas técnicas internas do banco. Sim. Então, a gente tem que alinhar tudo isso para entregar um projeto bem feito, dentro das normas, dentro do orçamento e dentro do que o nosso método exige, né?
Muito bacana. Toda essa curadoria é extremamente importante para que tudo saia exatamente como planejado. Sabe o que eu gosto de evidenciar, Edivane, sobre as maneiras sustentáveis, sobre a tecnologia? Então, eu quero saber de que maneira a MM integra práticas sustentáveis e inovações tecnológicas durante a construção de obras. É óbvio, visando a minimização do impacto ambiental e o aumento da eficiência. Então, Vanessa, é uma parte que nos preocupa bastante. A gente está sempre ali evitando retrabalhos, evitando gerar entulho, né? A gente sabe que construção civil gera muito resíduos, gera muito entulho. Então, a gente parte lá desde o princípio. Se eu tenho um projeto bem executado, quando ele chega na obra, eu não vou ter dúvidas. Então, não vou ter retrabalho, quebra-quebra, né? Aquele famoso quebra-quebra, gerar entulho. Então, o primeiro ponto que a gente se preocupa é isso. A gente sempre está de olho ali em formas de trabalhar. Então, recente agora, o nosso mestre de obras viu um vídeo ali na internet, né? E aí ele veio, me mostrou, onde era utilizado uns parafusos para fechar a caixaria, que usualmente a gente fecha com arame. Então, gasta muito arame. Com a compra desses parafusos, né, no início onerou um pouco, mas depois economizou quase 80% na compra de arames. Então, assim, foi ótimo, eu achei incrível a ideia dele, né? E então, assim, eu acho que tem essa equipe que também se preocupa com a empresa, com o meio ambiente, está sempre alinhado ali, olha, por exemplo, na questão da dengue, né? A gente está toda semana ali limpando o canteiro. Se você passar nas nossas obras, você vai ver e pode comparar com outras obras, é extremamente limpa, né? Eu sempre estou pegando no pé dos meninos, olha, tem aquela questão da coca na obra, né? Todo pedreiro gosta, bebeu, pega o copinho, joga no lixo, não deixa jogado aí pela obra, né? Então, eu acho que é isso, os pequenos detalhes que fazem o todo, cada um fazendo a sua parte, que a gente consegue minimizar os impactos aí, né, que a construção civil causa. Com toda certeza. E mais uma questão da sensibilidade feminina, o olhar feminino, né, para essas questões. Parabéns, viu? Edivane, pelo que você me disse, a MM Engenharia tem se destacado como uma empresa de confiança no setor da construção civil aqui na nossa cidade, também na nossa região, construindo uma ótima reputação através de um compromisso com a qualidade, integridade e transparência. Hoje, você tem uma boa equipe qualificada e experiente. A empresa prioriza a satisfação do cliente. Que conselho você daria para outras mulheres que estão considerando entrar no campo da engenharia, seja na academia ou na indústria? Então, Vanessa, o primeiro ponto é ter a consciência, ter a certeza do que você quer fazer, ter resiliência, né? Tem uma história até engraçada que eu vou compartilhar aqui com vocês. No início da minha trajetória ali, eu achava que eu tinha que ir na obra meio disfarçada de homem. Então, eu ia de calça larga, camiseta larga, botina, né? E com o tempo a gente começa a entender que a gente se destaca pelo nosso conhecimento, pelo que a gente transmite e não por tentar se disfarçar, né? Então, assim, para as mulheres que estão querendo entrar nesse mercado, quebrem os preconceitos, quebrem aí, né, os paradigmas, se coloquem no lugar, se mostrem com a experiência que você tem e não com os preconceitos do mercado. É isso aí. Que isso sirva de inspiração para vocês que estão nos assistindo, viu? Mulheres que desejam seguir essa carreira, tá aí uma grande inspiração para a gente. Edivane, agora eu quero te fazer uma pergunta de algo que eu gosto e me comunico muito. Você tem um livro preferido? Digamos assim, um livro de cabeceira? Olha, Vanessa, eu não poderia deixar de citar um livro que fez parte da minha trajetória, que está no ramo da engenharia civil, né? Que é um livro que eu já li, assim, eu acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes. Tenho uma cópia dele em casa, tenho uma cópia no escritório. Ele chama Concreto Armado Eu Te Amo, do Manuel Henrique. E ele trata ali do relacionamento das fundações, do concreto armado com o profissional, né? É um olhar técnico, mas um olhar humanizado. É uma parte que eu me preocupo bastante, que é a fundação, né? Porque
sem uma boa fundação, sem uma boa execução, a gente não consegue concluir uma obra de qualidade. Sim, olha só. Então, vocês acabaram de conhecer o vade-mecum do direito, porque o direito tem, né, como se fosse uma Bíblia. Eu acredito que seja a mesma coisa, concreto armado, eu te amo. Já gostei do título, viu? É ótimo. Bom, eu gostaria, eu e toda a nossa equipe, de expressar o nosso sincero agradecimento a Edivane por compartilhar o seu legado como engenheira de sucesso aqui no programa Pausa. Sua confiança em dividir a sua história, Edivane, não apenas nos honra, a mim, a toda a equipe, mas também enriquece a experiência de todos os que assistem ao nosso programa. Através da sua narrativa hoje, você não apenas possibilitou enfrentar, mostrar para as pessoas que os desafios enfrentados pelas mulheres na engenharia também existem, mas também servem como um exemplo brilhante de determinação, paixão e excelência profissional. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquei muito feliz com a sua generosidade de compartilhar a sua história conosco. Eu que agradeço imensamente. Estou muito feliz de poder participar desse programa incrível e poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, né? Dentro aí do ramo da engenharia, dentro da MM Construções. E eu espero poder ter compartilhado com vocês de forma clara, objetiva, né? O nosso sonho aí, que é fazer essa empresa crescer e cada vez mais brilhar e expandir aí. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, se tem algum sonho de construir, com certeza vai procurá-la para poder conversar, para poder saber. Se não, tem certeza que aguçou a vontade de começar alguma coisa nova por ter uma mulher na frente de uma gestão. Só aí a gente já sabe que o negócio vai deslanchar diferente. Seja sempre muitíssimo bem-vinda aqui no nosso programa, tá? Obrigada. Bom, e para você que está aí nos assistindo, chegou o momento de mais um intervalo rapidinho e logo em seguida vocês ficam com Guto Carvalho no Café Consciência e a sua dica literária de hoje. Vocês já viram que a Edivane já indicou o livro dela por aqui, né? Então nós temos mais dicas para vocês. Mas antes, fica com o nosso momento parceiro. E hoje eu fiz uma seleção lá no Empório Casa Verde para mostrar várias opções para vocês prepararem algumas coisas em casa e o que lá tem pronto para vocês, inclusive para as crianças. Para quem tem intolerância ao glúten, eu trouxe duas opções. Esse biscoito recheado de chocolate e o biscoito água e sal, que além de não ter glúten, também não tem trigo. Esse macarrão, que também é sem glúten, que é uma delícia, com uma concentração calórica um pouco menor. E esse aqui que é o meu queridinho, o espaguete de pupunha. A quantidade calórica dele é reduzidíssima e quando você faz o cozimento adequado e coloca um molho adequado, você não consegue nem ver que não se trata de um macarrão comum. Aqui também a farinha conhecida Zaia, farinha de mandioca, que você pode fazer várias receitas. Esse leite, que ele é o ideal para se preparar shakes, porque ele é um leite vegetal cremoso. Então você pode acrescentar whey, super coffee ou bater com frutas congeladas e fica uma sobremesa deliciosa. Também essa opção de massa para lasanha, que também é sem glúten e sem lactose. Isso aqui é uma opção legal para quem faz a alimentação vegana. E aqui, por último, queridinho, a gente já gravou essa receita aqui no quadro um dia, que é um mix pronto para vocês prepararem o cookie, o famoso cookie, de forma saudável. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A terapia quântica é uma ferramenta poderosa que tem contribuído com milhares de pessoas pelo mundo.
e eu estou em Jataí para atender vocês. Bargeac são 32 pontos na cabeça que, quando tocados suavemente, acessam nossos arquivos emocionais, mentais, desbloqueando pensamentos, sentimentos e emoções limitantes. Meu nome é Luciana Eronville, sou terapeuta quântica. Agende já a sua consulta. A Equifla Móveis agora conta com mais uma unidade para melhor lhe atender. Agora com uma linha especial em móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade a marca Cavalete Egibiwork. Equifla Móveis, qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Salgado Filho 940, Setor Planalto, Parte Alta. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Hoje eu estou aqui na Oral Sim para ver de perto, porque as pessoas falam tanto de implantes dentários. Menino, vem comigo! Com esse tratamento você pode voltar a sorrir com medo de tudo, com os dentes totalmente fixos. Aqui na Oral Sim é bem mais simples do que eu imaginava. O trem funciona mesmo, viu, gente? E você, tá esperando o quê? Venha fazer a sua avaliação. Oral Sim, o sorriso do Brasil! Exclusividade e bom gosto estão representados por produtos que revelam beleza e harmonia. A Raro Acabamentos tem como principal objetivo proporcionar uma experiência única de atendimento. Estamos preparados para prestar assessoria técnica aos profissionais. E claro, sempre com o propósito de surpreender e encantar todos os clientes. Somos apaixonados por obras. Somos Raro. Olá pessoal de casa, sejam todos bem-vindos a mais um Café Consciência de hoje. E hoje nós vamos explorar um pouco a importância da relação entre arquitetura, engenharia civil, planejamento urbano e, é claro, né? A sociedade tem que estar sempre presente aqui no Café Consciência de hoje. Pessoal, vamos lá. A arquitetura e a engenharia civil são disciplinas com qual, cientificamente, elas se juntam e elas vão construindo o ambiente com o qual nós vivemos. E aí nós vamos separar. Enquanto a arquitetura foca no design estético, nas questões funcionais de edifícios, a engenharia civil ela garante que esses edifícios sejam seguros, né? Sejam sustentáveis, sejam funcionais. Então essa relação, essa colaboração é muito importante para criar espaços para que atenda às nossas necessidades, mas também que sejam duráveis e, digamos que, economicamente viáveis. Mas nós não podemos focar somente nessas duas ciências, porque a relação entre essas disciplinas e o planejamento urbano, algo que a gente deve falar sempre, é muito importante. Porque o planejamento urbano ele é responsável por organizar o crescimento da cidade, para garantir o desenvolvimento, com que esse desenvolvimento ocorra de forma ordenada, que seja eficiente. Então isso vai levar os aspectos como transporte, habitação, áreas verdes, parques, lagos, infraestrutura, criar cidades que sejam habitáveis e que sejam também sustentáveis. Então vamos lá, esses três. Arquitetura, engenharia civil e planejamento urbano impactam diretamente na nossa vida. Então, quando nós trabalhamos juntos, nós podemos criar espaços que promovam bem-estar, segurança, qualidade de vida, como sempre falamos. Então, vamos pensar em alguns exemplos. Quando constrói alguma escola, algum hospital, algum parque, algum sistema público, cada um desses elementos é resultado da colaboração entre essas ciências. Então, nós precisamos considerar uma participação da comunidade nesse processo, porque tudo que constrói é para nós, é para a gente. Então, uma sociedade que seja ativa, que seja engajada, contribui com a forma de pensar o planejamento urbano para direcionar o crescimento da cidade. E esse desafio é resultado das nossas expectativas enquanto cidadão. Então, nós temos que nos incluir dentro do planejamento urbano, né? Promovendo uma cidade que seja mas que corresponda às nossas expectativas. Então, para que a gente possa ir direto para a nossa dica literária, temos que pensar que arquitetura, engenharia civil e planejamento urbano e a participação da sociedade é muito fundamental para que nós possamos construir uma cidade mais justa, mais eficiente, mais sustentável. Então, pessoal, esse trabalho vai resultar na criação da identidade cultural, na valorização da interação social e, claro, né, na nossa qualidade de vida, que moramos nessa cidade e merecemos um lugar digno, que nós possamos ter o direito à cidade, como dizia Henri Lefebvre. Então é muito importante valorizar esse diálogo entre essas três
ciências. E agora, aqui no nosso Café Consciência não pode faltar a nossa dica literária, não é mesmo? Cidade para Pessoas, de Angel. É uma obra, pessoal, que ela influencia muito sobre o planejamento urbano. Inclusive, é um dos livros que eu li muito durante a graduação, tá? Principalmente sobre o design urbano sustentável. Ele foi publicado em 2010 e baseia na experiência em que Gell ele vai falar sobre arquitetura, sobre o urbanismo. E ele tem uma abordagem muito inovadora, priorizando, claro, a qualidade de vida das pessoas que moram dentro das cidades, né? Dentro dessa área urbana. Os principais temas e ideias desse livro é humanizar os espaços urbanos, fazendo com que esses espaços sejam projetados para pessoas, focando nas necessidades especiais dos pedestres, dos ciclistas, e ele faz com que nós possamos questionar a infraestrutura. E ele vê que, às vezes, a cidade negligencia o bem-estar dos seres humanos. Então, pessoal, ele traz um conceito dentro desse livro que eu acho interessantíssimo, que é o conceito de escala humana. Isso é muito central na obra de Gell. Ele vai explicar que os espaços públicos eles devem ser dimensionados, devem ser organizados para serem confortáveis e acessíveis para nós, pessoas, incentivando o uso dos espaços urbanos, né? E que esses espaços públicos urbanos sejam atraentes. Então, o Gell ele vai dizer que ele vai enfatizar sobre a importância de criar espaços públicos que sejam desejáveis, que sejam atraentes, que convidem a gente a permanecer nesse espaço, a socializar dentro desses espaços, participar de atividades que sejam comunitárias. Então ele acredita que áreas bem projetadas aumentam a segurança e a qualidade de vida dentro das cidades, tá? E ele tem uma observação muito importante dentro do seu texto, né? Dentro do livro Cidade para as Pessoas. Uma abordagem baseada na observação, tá? Ele observa como as pessoas utilizam os espaços. E você? Você observa como a cidade se estrutura ao seu redor? Como você tem alguma prática eficaz dentro dessa cidade, tá? Então o livro Cidades para Pessoas, ele inclui numerosos exemplos de estudos de casos sobre cidades, né? Ele vai falar sobre Copenhague, Nova York, Melbourne, tá? Então, esses exemplos eles vão ilustrar os benefícios muito importantes de um planejamento urbano que é centrado a partir das pessoas. E então isso traz uma contribuição muito rica para o planejamento urbano, principalmente na reconfiguração das ruas, na reconfiguração dos parques públicos, das praças. Ele propõe que seja possível criar ambientes caminháveis e de fato seguros, com espaços dedicados para pedestres e ciclistas. E para isso tem que ter a sua participação, a participação política. Gell ele também vai destacar o envolvimento da comunidade dentro do direito da cidade, da vontade política para implementar mudanças que sejam urbanas e que sejam também significativas para essa sociedade. Isso é você participando ativamente do conceito urbano do que é a cidade. Você tem que participar dessa formação. Bom, pessoal, eu vi que a Edivane já deu o seu livro preferido aí, já indicou. Edivane, muito obrigado pela dica literária com a qual você deu durante o programa, isso é muito importante, tá? E Cidades para Pessoas também é uma leitura muito essencial. É quase um livro de cabeceira, tá? Para urbanistas, arquitetos, geógrafos, planejadores, todos interessados em uma cidade que seja mais habitável, mais sustentável, através da leitura do Gell, vai oferecer para você uma visão muito mais inspiradora, uma prática transformadora sobre as áreas urbanas. E eu, claro, vou ficando por aqui com o meu cafezinho de hoje, diretamente da Empório Casa Verde. E eu tenho certeza que um bom livro e uma boa xícara de café pode fazer companhia nesse friozinho gostosinho, viu? Ó, um abraço e eu aguardo vocês na próxima semana. Café Consciência. Oferecimento. Escola Etos, Centro Educacional. Guto, que rico seu Café Consciência. Me fez lembrar sobre aquele programa que construímos sobre acidente de trânsito. Até porque planejar uma cidade em relação ao crescimento emergente é essencial para garantir o desenvolvimento urbano sustentável e a harmonia. Quando se tem o aumento da população, das demandas por infraestrutura, habitação e serviços públicos, o planejamento urbano é uma ferramenta fundamental para garantir que as necessidades atuais e futuras sejam atendidas de forma eficiente e sem tantos problemas que vemos acontecendo dia após dia. Ao antecipar e gerenciar o crescimento emergente, as autoridades municipais, aqueles que nós escolhemos e colocamos no poder, e já se lembre que estamos em ano político. Essas pessoas podem evitar problemas como congestionamento, poluição, falta de acesso e a recursos básicos. Além disso, um planejamento urbano cuidadoso pode promover a criação de espaços públicos de qualidade, o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria
da qualidade de vida para todos os habitantes da cidade. Planejar, executar e criar. E isso me lembra, sabe o quê? Conforto, comodidade, ambientes planejados. É por isso que nesse momento tem a honra de chamar mais um quadro aqui conosco, do Traço à Arte, com Mariela Romano. Oi Vanessa, tudo bem? Oi a todos que estão nos assistindo. Hoje com mais um quadro, também muito especial do nosso quadro Um Traço à Arte. E vamos falar sobre tendências de mobiliário. Falando sobre formatos, os formatos curvos, ele está super em alta em toda a gama de produtos, tanto em mobiliário, quanto em marcenaria, quanto na arquitetura, nas luminárias. Então, assim, os formatos curvos estão super em alta. Os tons neutros puxando para o bege, a gente estava com aquela muito cinza, e o bege tinha ficado um pouco mais, né, esquecido, mas ele veio agora com esses tons de bege mais em alta, tanto para as pedras quanto para os tecidos. De cores, a gente tem essa combinação com os terrosos, puxando para o marrom, que está super em alta, que puxa para o bege, e a gente tem também tons de verde, tons de azul. Isso também estava muito lá, evidente nas mostras, nas ambientações que eu vi, tanto na parte de arquitetura, quanto na moda, quanto nas vitrines. Então, isso ele sai, né, da arquitetura, é uma junção das tendências. As texturas também, elas aparecem muito em alta, e são texturas grandes, texturas que você vê, você pega, você quer tocar. Então, a gente tem o bouclé, que é um tecido com grânulos grandes. Você consegue uma textura gostosa, macia, mas ao mesmo tempo ela é forte, ela é grande. Aí a junção dessas texturas, né? O bouclé junto com fibras naturais trançadas, tanto em mesa, em luminárias, o couro trançado no mobiliário, nos tapetes, nos móveis. Então essa aglomeração dessas texturas, misturando com pedra, os formatos de pedra em mobiliário. Então a gente tem isso muito em alta dentro dessas combinações. E é nítido você ver isso também, que é bom a gente atentar, porque sempre, né, anda a decoração com todo o restante, moda, design, tudo. E você vê isso também nas lojas, né, com as roupas, os tecidos, nas vitrines. Então isso é um contexto inteiro que cria essa nova linguagem, que tá uma linguagem, mas sempre buscando o conforto, o carinho, aquela ideia assim de abraço, de materiais naturais, que volta a gente para a nossa história, que é mostrar bem o que é que a gente quer ter hoje, né? Que é todo esse carinho. Então isso é o que a gente teve de mais vibrante, que mais se mostrou dentro da feira, que é o que a gente tem para esse ano. Nosso programa é conhecimento o tempo todo. Essa temática com o quadro da Mariela Romano só nos demonstrou que a junção entre arquitetura e engenharia civil representa uma colaboração fundamental para a criação de espaços e estruturas que não apenas sejam visualmente impressionantes, mas também funcionais, seguros e sustentáveis. Enquanto a arquitetura traz a visão criativa e estética para o projeto, a engenharia civil complementa essa visão com a sua expertise técnica, garantindo que os designs sejam viáveis e executáveis. E olha, duas mulheres à frente de grandes empresas e eu sendo intermediadora entre elas e você que nos assiste. Agora eu vou dar mais uma breve pausa, porque logo em seguida eu quero que vocês nos acompanhem no momento Comer Bem Faz Bem. Logo após o intervalo, eu já volto com uma dica deliciosa, viu? Pelo meu amor.
Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Aqui na Clínica Graciana Vilela, você tem o cuidado que merece. Com tratamentos para diversas áreas. Rejuvenescimento, cicatrizes, melasmas, manchas, contra celulites, para redução de medidas e muito mais. Além de aplicação de botox, preenchimentos e terapia capilar. Tudo feito com equipamentos ultramodernos para te proporcionar a melhor experiência numa clínica estética. Clínica Médica e Estética Doutora Graciana Vilela. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Bem-vindo à Quality Life, seu plano de saúde online. Não perca a oportunidade de garantir o cuidado com sua saúde, de seus familiares e seus funcionários. Com os nossos planos de saúde, você terá acesso ilimitado a consultas de telemedicina para o titular e seus 3 dependentes diretos. Quality Life não é só um plano de saúde, mas sim um clube de benefícios. Desfrute de mais de 240 cursos online profissionalizantes e a pólice de seguro funeral. Além disso, temos parcerias com renomados profissionais da cidade, laboratório e farmácias, garantindo descontos especiais. Planos empresariais a partir de R$ 24,90 individual. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Raro Acabamentos, elegância e sofisticação para o seu ambiente. Mais uma tarde aqui nesse ambiente tão agradável, Cantinho do Café, aqui no Empório Casa Verde. E aqui a gente chega, são tantas opções para mostrar para vocês, mas nessa sequência que a gente está gravando aqui, a gente está optando por novidades que chegaram aqui no Empório e focado para aquelas pessoas que gostam de praticar atividade física, gostam de fazer uma alimentação mais focada para um propósito específico. E hoje a Manu separou para a gente uma linha de energéticos que agora a gente encontra aqui no Empório. Sim, Vanessa, a gente tem esses energéticos que são uma delícia, são com sabores diferentes, tá, gente? Eu trouxe 3 opções. Esse aqui da Life Strong, que eu particularmente gosto muito. Esse aqui é sabor original, tem melancia, maçã verde, tem sabor de açaí também. E então é muito bacana. Qual que é o diferencial? Totalmente livre de caloria, não tem açúcar na composição, não tem sódio na composição, porque tem muitos energéticos que são ricos em sódio, a gente sabe que não é muito bom. Não tem gordura também, esse aqui tem vitamina C na composição. Vocês viram? Aqui, 0 açúcar, 0 calorias, 0 sódio. Sim, muito bom. Esse aqui, o Blissful da Essential, também é um energético diferenciado, tem 100 mg de cafeína, então não tem aquela grande quantidade para quem está buscando também um energético, mas que não seja, que não dá tanto assim, às vezes, efeito colateral, com batedeira, alguma coisa assim, aumenta os batimentos cardíacos, esse aqui é ideal. E ele também vem com acréscimo de coenzima Q10 na composição L-carnitina e é 0 caloria também. Ótima opção. Manu, antes da gente mostrar a última opção, eu quero te fazer uma pergunta. Talvez pode ser que alguém esteja nos assistindo e não sabe qual é a finalidade de um energético. A gente vê que quem tem TCC para entregar, vai tomar energético. Quem tem um trabalho para entregar, vai entregar um energético. Mas qual é a finalidade do energético? Então, tem uma quantidade bacana aí de cafeína que é para deixar a gente mais alerta, né? Deixar mais alerta, aumentar o foco, aumentar a concentração, dar energia.
Então não é só para quem vai malhar. Às vezes você tá precisando, né, aquele dia que você tem muito trabalho, muita coisa para fazer, e você tá precisando de uma energia extra, às vezes você tá com sono, tá muito cansado, o energético pode entrar aí como um bom aliado nesse momento. Tá aí, ó, uma excelente dica. E nós temos aqui então essa última opção. Esse também. Ultra zero também, zero caloria, carboidrato, açúcar, gordura, sódio, como vitamina C. Então, esse também é da Life Strong, ele tem complexo B na composição, ó, ele tem taurina, tem inositol, vitamina C, muito gostoso também. Eu, particularmente, sou do original, né? Esses 2 sabores aqui, originais, conquistam meu coração. Bom, então vocês viram aí essa gama de opções de energéticos para quem gosta, para quem precisa e para quem quer experimentar uma bebida nova, algo que não toma café, por exemplo, precisa estar alerta. Eu gosto muito de um cafezinho. Para quem quer algo geladinho, né? Exatamente. Com bastante gelo. Dá para você dividir em 2 doses, toma uma dose, né, metade da garrafinha num dia, no outro dia outra metade. Ah, não tem gás, também. Não tem nada, não tem problema nenhum. Tem gás, só que não perde muita qualidade. Olha só que legal. Pode guardar na geladeira e tu tomando no outro dia. Então é isso. Tá aí, mais uma opção para vocês aqui direto do Empório Casa Verde. Energéticos. Comer bem, faz bem. Anotaram as dicas? Como é bom proporcionar esse quadro aqui para vocês. É sempre uma honra partilhar essas dicas valiosas e saudáveis diretamente do Empório Casa Verde. Voltando à temática do nosso programa, vocês viram sobre a necessidade em contratar uma empresa de engenharia para planejar e executar uma obra? Vocês viram o quanto é fundamental para garantir que os resultados sejam eficientes e de alta qualidade. A MM Engenharia, apresentada aqui no nosso programa hoje, possui especialidade técnica e experiência no planejamento e execução de uma variedade de projetos, desde pequenas construções até grandes infraestruturas. Ao envolver uma empresa de engenharia desde o início, você pode se beneficiar da análise detalhada do local, da identificação de desafios potenciais e da proposição de soluções inovadoras para maximizar a eficiência do projeto. Além disso, a Edivane Martins, que estava comigo hoje, demonstrou que a MM Engenharia é uma ótima escolha para idealizar o seu projeto. Com uma abordagem 360 bem profissional e sistemática, ela se torna capaz de gerenciar o projeto de forma eficiente, coordenando diferentes equipes e recursos para garantir que prazos sejam cumpridos e orçamentos sejam respeitados. E para que possamos finalizar o programa de hoje, só afirmo que, ao contratar uma empresa de engenharia, os clientes podem ter confiança de que sua obra será realizada de forma eficaz, segura e dentro das especificações desejadas. E confiar onde vamos trabalhar, morar, construir é algo essencial. E sabe que é essencial também? Ter essa conexão com vocês semanalmente aqui. É sempre uma honra partilhar histórias, encontrar com vocês nas ruas, isso é surreal, eu adoro. E hoje eu quero agradecer em especial a MM Engenharia, um grande abraço a todos os colaboradores, clientes e em especial a vocês que nos assistiram. Nós temos uma pausa marcada na próxima semana aqui na TV Sudoeste. Só que antes de me despedir, quero lembrá-los de uma data especial que passamos essa semana, aniversário da nossa querida Jataí, 129 anos. Que alegria, que continue sendo uma cidade próspera, de pessoas do bem e que desejam crescer em comunidade. Se cuidem, a gente se vê a semana que vem aqui no Pausa. Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.